Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 1º de dezembro, uma segunda-feira. Colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa e bora lá. Pessoal, então o Ibov segue na movimentação de alta, topos e fundos ascendentes. Recentemente ele tinha deixado um topo aqui no 158.400, chegou a renovar a máxima ali no 159.600. Desde então ele deu uma travada, né? Então, se eu pegar aqui um tempo gráfico menor, para ficar ali mais claro, né? Ele tem respeitado aqui próximo desses 158 mil até a região de topo ali, né? Na faixa dos 159.600, tá? Vamos lá, pessoal. Ibov ainda segue numa tendência de alta, mas ele está numa condição aí que eu teria um pouco mais de cuidado ali, né? Em abrir novas posições de compra. Não quer dizer também que se eu tiver aquele candidato ali que esteja numa região interessante, que eu preciso ficar de fora, né? Mas pensar ali em posições menores, né? Não vai ficar extremamente alavancado, começar a encher a mão agora numa região que pode ser uma região de topo, tá? É claro, não dá para saber, né? Se daqui a pouco ele faz algo parecido com isso, segue a tendência de alta. O fato é o seguinte, para quem está comprado, eu entendo que o ideal seria o Ibov permanecer para cima dessa faixa de 158 mil. Se hoje ou nos próximos dias a gente começar a observar o Ibov fechando para baixo dos 158 mil, aí eu vejo a possibilidade dele devolver pelo menos essa última puxadinha que ele fez aí no curto prazo e testar esse pivôzinho de novo ali próximo de 153.700, 154 mil como suporte. Então seria importante, né, o Ibovespa já começar a segurar nessa região de 158 mil e retomar ali a sua movimentação de alta. Se ele fizer isso, segue tendência de alta. E aí vamos ver até onde, né? O preço tem força para levar. Se eu pegar pelas projeções aqui, vou pegar minha ferramenta de projeção. Temos um próximo alvo ali, olha, tem alvo lá no 164 até os 166 mil aí, pelas projeções ali do gráfico web, tá? Então é uma possibilidade. Mas volto a repetir, né? Não gostaria, se eu estou comprado, não gostaria de ver Ibovespa abaixo de 158. Abaixo de 158 começou a ter fechamento para baixo dessa região. Cuidado que ele pode sim voltar ali próximo de 153.700, 154 mil para testar essa região em verde aqui novamente como um suporte, tá ok? Então vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma o mercado ainda segue em tendência de alta, só fica ali o alerta, né? Cuidado com o tamanho de posição pelo fato de estarmos ali em uma região de um pouco mais de briga, ali um pouco mais dificuldade pelo fato de já ter esticado, né? Então uma correção não seria ali nada fora do comum ali para o gráfico do Ibov. Vamos dar uma olhada no gráfico dólar, WDO FUT. Vamos lá, o dólar, pessoal. Bem, o dólar ele até chegou a dar uma violina. O gráfico foi ajustado, né? Então mudou ali a letra do dólar desde a última vez que eu analisei aqui. E aí, pelo ajuste do gráfico, ele acabou mudando a posição da marcação, tá? Então eu vou apagar aqui os desenhos do dólar e vamos refazer a marcação dele aqui na faixa dos 390, né? Então 5,39, 5,40 como suporte, tá? Ok? Então é isso daí. O que o dólar fez recentemente, né? Então essa região é uma região de fundo que vem desde 2023, né? O dólar ele vinha respeitando ali no mês de setembro, acabou violinando ali, perdendo no mês de novembro, mês passado, fez um movimento de repique, faz um movimento para testar fundo e começa a se desenhar ali apontando para cima. Fica atento aí, pessoal, que se esse dólar começar a fechar novamente aqui para cima, começar a fechar para cima dos 5.390, então para cima de 5,39, eu vejo a possibilidade desse dólar iniciar três movimentos para cima, tá? E aí o primeiro alvo vai ser aqui na região dos 470, 5,47, podendo, né, se ele conseguir romper aí para cima dessa região que eu estou marcando aqui, próximo dos 5,47, 5,48, podendo buscar até a região de 5,60 novamente, tá? Então, importante aí o dólar, fiquem atentos, né? Se ele começar a ficar para cima de 5,39, volto a repetir, eu não gosto de vendas aqui, apesar de não ver ali uma tendência de alta, né? Não tem uma tendência ali para compra, tá? Mas eu entendo que a venda nesta região é um pouco mais arriscado pelo fato de ser uma região de fundos anteriores, tá? E é uma região que ele já vem brigando aí desde setembro, tá? Então, é mais um ponto aí de alerta. É uma região que ele tem respeitado bastante, né? E além disso, também tem o suporte pela mínima 2584, né? Não pode ser descartado aí esse suporte, que é um suporte gigante ali,
que apesar da inclinação não ser positiva, né, uma inclinação que ainda aponta para baixo, é um suporte que no momento ele tem segurado o preço, pelo menos não tem deixado ele disparar ali para baixo, né, ele tem dado uma segurada, ele até violina ali a região de fundo, mas logo em seguida ele já faz um movimento de repique, tá? Então muito cuidado com vendas aqui no swing trade, tá? Tô falando no swing trade. Muito cuidado com vendas por aqui, e se ele começar a trabalhar acima de 5,39, até veja a possibilidade de uma comprinha pelo risco, tentando buscar 5,47, 5,50 até a região de 5,60, se ele conseguir romper ali acima desses 5,47, 5,48, tá ok? Agora vamos dar uma olhada no intraday, né, para quem faz ali a operação de day trade, né? Então pegar aqui um gráfico de 60 minutos. Então repara pelo gráfico de 60 minutos que ele vem de uma pernadona de alta ali que iniciou desde o dia 11. Aí ele dá essa puxadona para cima, faz um movimento de correção. Ele está segurando mais ou menos nesta faixa de preço aqui dos 5,36. Está segurando. Olha, a região que ele está pelos 60 minutos, tá certo que ele ainda tem uma linha vermelha, tá? Ele tem que escapar essa linha vermelha. Mas é uma região que me chama mais atenção a compra no dólar, tá? Eu vejo a possibilidade desse dólar realmente iniciar aquele terceiro movimento que a gente comentou pelo gráfico diário, né? E a ideia seria testar de novo essa região de 5,47, 5,48. Então eu gosto do dólar, entendo que sim, é para cima quando eu olho esse gráfico de 60 minutos. Para quem está operando aí o day trade, né, e caso esteja aí com a mesma visão, procurando compra aí no dólar, não pode voltar para baixo de 5.359, tá? Se ele começar a fechar para baixo desses fundinhos anteriores aqui que ele deixou no dia 28, né? Então na sexta-feira, se ele começar a fechar para baixo dessa região, aí eu entendo que tem que estopar, tá? Porque aí ele vem para testar fundo aqui na região dos 5,32. Trabalhando acima da linha vermelha, entendo que pode ser o início aí de uma onda 3 para cima pelo gráfico de 60 minutos. E aí, quem sabe, buscando lá a região de 5,47, 5,48. Pelo gráfico de 15 minutos, agora vamos entrar aqui no gráfico ainda menor, né? Pelo gráfico de 15 minutos ele está um pouco mais lateral, né? Então você consegue perceber esse gráfico de 15 minutos numa consolidação, onde a região de suporte tem sido próximo dos 5.367 e a região de resistência tem sido por volta ali dos 5,39, né? 5.390. Então assim, quando eu olho os 15 minutos, o melhor ponto de compra pelos 15 minutos seria se ele voltasse para testar mais uma vez essa região, tá? Segura aqui, forma pivô, você consegue ter um stop mais barato, né? A região que ele está, pelos 15 minutos, já passa a ser uma região de resistência. Pelos 60 minutos eu chamei a atenção que eu gosto, né? Pensando ali no movimento de onda 3 para cima, que eu gosto mais da compra do dólar. Só que essa compra pode ser que ela não vá agora, tá? Ele pode bater cabeça aqui na região dos 5,38, voltar para testar de novo aqui a região dos 5,36, dar uma nova oportunidade com stop mais barato e aí depois ele tenta novamente, tá? Qual que é a grande questão? Se ficar esperando aqui embaixo, pode ser que ele não volte, né? E aí acaba ficando de fora. Então assim, para quem gosta do dólar, entende que é para cima também, eu tô vendo esse dólar aí mais para cima mesmo, talvez uma primeira entrada com a posição bem levinha, né? Se por um acaso esse dólar romper aí para cima da resistência, para cima de 5,39, fizer movimento de pullback, aí completa a posição, acreditando aí naquela onda 3 do gráfico maior, né? Do gráfico de 60 minutos. E aí a gente acompanha para ver se esse dólar vai ter força, né? Claro que não no dia de hoje, mas nos próximos dias, de tentar chegar lá perto dos 5,47, 5,48 como uma região ali importante de resistência, tá? Mas de qualquer forma, dólar começa a desenhar uma possibilidade ali de uma onda 3 para cima pelos 60 minutos. Só fica essa questão dos 15 minutos, que tem bastante resistência aí próximo de 5,39, precisa ser rompido, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice, o IFUT. Pegar o gráfico diário. Bem, o mini índice, né? Então ele respeitou aqui uma região no 155,900, chegou a dar uma violinada, mandou para cima, tá testando a região do topo anterior. Bem, a gente sabe que região de topos anteriores normalmente são pontos de resistência, tá? Quando eu olho o Ibovespa está até mais interessante que o índice, acreditando numa continuação de tendência de alta. Quando eu olho esse índice aqui, ele não é muito bonito, tá, pessoal? Não gosto, né, dessa movimentação do gráfico diário aqui, demonstrando a possível falha ali no teste do topo anterior. Quando eu olho esse gráfico diário, supondo que o índice fechasse agora, esse candle diário, fechasse exatamente desse jeito, eu entendo que ele estaria falhando aqui nessa região de topo anterior e que a tendência aqui seria voltar para testar de novo essa região aqui do 156 até o 155, tá? É claro que não acabou o gráfico diário, né? O candle do gráfico diário não finalizou ainda, né? Tem um dia todo para ocorrer, pode ser que ele se recupere, enfim. Então tem que ficar atento. Mas eu não gosto, quando eu olho pelo gráfico diário, do jeito que ele está agora, tá? Então já fica um alerta aí
da dificuldade que esse índice está tendo na região ali dos 160 mil, ponto importante ali no gráfico diário. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada no intraday, né? Então aqui está o gráfico do intraday do mini índice, então ele, olha, inclusive ele já está perdendo aqui os 159.300, né? Vamos ver se ele vai fechar para baixo dessa região, ainda não finalizou aí o gráfico, o candle de 60 minutos, mas se ele começar a fechar para baixo de 159.300, olha, esse índice abre espaço de correção. Ele, pelos 60 minutos, ele abre a espaço de correção até os 156, tá? Então, é claro que talvez não venha hoje, né? Mas existe essa possibilidade aí. Para baixo desse 59.300 começa a ficar esquisito aí esse gráfico de 60 minutos do índice, tá? Então fiquem atentos também. Gráfico de 15 minutos, olhando o tempo gráfico ainda menor. Pelo gráfico de 15 minutos ele vem numa movimentação forte de queda. Tá perdendo aqui uma região que trabalhou como suporte, né? E acabou sendo perdida agora. Olha, pelos 60 minutos, eu começo a ver a oportunidade na venda, hein, pessoal? Ele já começa a se desenhar um topo e fundo menor, né? Então você consegue perceber isso aqui, tá? Eu ficaria atento numa retração dessa última puxada que ele fez para baixo. Então, se eu pegar aqui minha retração, pegar do fundo aqui até o topinho, os 38%. 180, 159.500. Se por um acaso o índice corrigir até aquela região dos 159.500, a partir daquele ponto, e começa a demonstrar uma fraqueza, eu até vejo uma possibilidade de venda, pelo menos para testar esse fundo que ele pode estar marcando aí agora, tá? E aí, se perder, né, ele abre mais alvos para baixo, né? E o próximo alvo seria aqui os 158.600, depois a região de 157.600, podendo até mesmo buscar lá os 156 mil, não no dia de hoje, tá? Eu acredito que ele não faça isso no dia de hoje, mas é uma possibilidade, fiquem atentos, tá? Então o índice já começando a se desenhar para baixo, já esticou, cuidado para não vender no fundo, tá? Eu esperaria um repique, mas as compras eu já começo também a ficar um pouco mais desconfortável ali pela movimentação do índice, e ainda mais considerando aquele gráfico diário ali em região de topo anterior demonstrando fraqueza, tá? Então fiquem atentos a isso, tá ok? Que mais? Então falamos aqui do mini índice. Agora vamos falar do Bitcoin, né? O Bitcoin que tem sofrido bastante desde que perdeu ali a região dos 100 mil, né? Ele tinha um próximo ponto de parada nos 87, 88 mil, ele acabou vindo até os 80 mil, 81. Tem um próximo ponto no 77, tá? Bem, vamos lá. O que o Bitcoin fez? Ele deu uma esticada para baixo, repique, tá no movimento de topos e fundos descendentes. Então, qual é a ideia do Bitcoin? Voltar para testar esse fundo. É o que ele está fazendo no dia de hoje, tá? Se ele perder aí os 81, aí o próximo alvo vai ser ali próximo dos 78, 77 mil, tá? Então, muita atenção. O Bitcoin ainda é para baixo, né? Vamos acompanhar. Se por um acaso ele testar esses 85, 81 mil, não perde, né? Começa a ficar um pouco mais travado. E aí a gente passa a observar o tempo gráfico menor, pode ser que dê uma oportunidade de compra ali, pensando no trade rápido, tá? Um trade curto, uma possibilidade na compra com stop curtinho, né? Aquela operaçãozinha pelo risco ali, mas ele não pode perder o fundo, tá? Se ele seguir aí na movimentação de queda que ele está fazendo no dia de hoje, né? Aí dificilmente a gente vai conseguir entrar numa compra aí, porque ele tende a seguir caindo e o próximo alvo vai ser o 76 mil, tá? Então, vou acompanhar esse teste de fundo, né? Como que ele vai reagir. Mas de qualquer forma a tendência do Bitcoin segue sendo de baixa e os alvos ali na região dos 76, 77 mil dólares, tá? S&P 500, pegar aqui o Trading View. Deixa eu só pegar aqui. SPX, deixa eu só mudar ali que eu tava olhando o gráfico ali da Marfrig, né? Vamos lá, o S&P 500. O S&P 500 respeitou uma região importante de suporte, que é essa região aí dos 6.570. Eu já havia chamado a atenção que era um ponto que ele não poderia perder no S&P 500. Se perdesse, ele abriria mais alvos para baixo. Ele acabou respeitando e está voltando para testar os topos anteriores, tá? É a mesma leitura que a gente fez ali do índice, né? Do mini índice com relação à região de topos anteriores. Para quem está comprado no mercado americano, ok, eu acho que dá para segurar, mas para quem está de fora do mercado americano, cuidado, é uma região que traz um pouco mais de risco, né? Da última vez que ele veio testar aqui no dia 12 de novembro, foi quando ele falhou e mandou tudo de volta lá para os 540, né? Então cuidado para não ficar preso aí numa região de topo se ele começar a falhar por aí, tá? Entendo que é para cima, apesar de ver já um gráfico um pouco mais consolidado, tá? Eu já começo a ver aí uma consolidação do S&P 500 entre esta faixa e esta faixa de preço, né? Vou deixar em vermelho aqui.
Ele está chegando inclusive naquela região ali dos topinhos anteriores, mas a tendência principal, né, desde, se você pegar aqui o histórico do gráfico, desde abril de 25 é de alta, tá? Então, como a tendência é de alta, eu entendo que ainda vale a pena procurar as compras, né? Quem comprou ali próximo dos 570 certamente fez uma boa operação. Comprar agora já começa a comprar numa região de mais risco, tá? Então, apesar de ser um gráfico de compra, eu já começo a ficar um pouco mais com o pé atrás ali em entrar nesta região de preço. É claro, se tiver aquele candidato que está ali em uma baita região de suporte, uma região que vale a pena, que a relação risco-retorno é favorável, não vejo por que ficar de fora. O único alerta, né, e a mesma situação que eu disse ali do Ibovespa, toma cuidado para não ficar extremamente alavancado, né? Não vai comprar tudo agora, porque na verdade nós já estamos numa região que pode começar a ter uma certa realização, tá? Então, cuidado aí com o S&P 500, também uma região aí de um pouco mais de dificuldade, pode ser que ele comece a travar o preço aí nessa região de topinho anterior, tá ok? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos uma excelente semana, e na semana... semana não. E amanhã nós temos de volta aqui com nossa análise de benchmark para verificar ali, né, acompanhar como que foi a reação do mercado, tá ok? Um abraço a todos e mais tarde tem aí o nosso programa de criptoativos, né, às 16 horas. Um abraço a todos, tchau, tchau, pessoal.